Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ed, muito obrigado por você estar aqui no meu canal. Bem, eu compartilho experiências de vida, opiniões sobre produtos, sobre serviços e outras coisas também que eu acho que de alguma forma eu posso contribuir e ajudar alguém. Tem um dos assuntos que já faz bastante tempo que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero fazer essa troca, né, de experiência, dizer como que foi minha vivência. E desses assuntos que eu tenho para falar com vocês, eu resolvi trazer um de como foi a minha vivência na faculdade federal, porque eu fiz uma faculdade federal. Só que para eu contar a minha vivência na faculdade federal, eu acho que é o mais importante é dizer como que eu consegui entrar na faculdade federal, né? Você já deve ter visto aí no título, né, desse vídeo, ou na thumbnail, não sei. E eu acredito que é por isso que você se interessou em ver o vídeo, né? Mas vamos lá, vamos desde o começo, lá do princípio, né? Quando eu estava no ensino médio, né, lá no colégio, na verdade, até um pouco antes do ensino médio, eu tinha um pouco aquele sonho americano, sabe, por causa de filmes e séries, de estudar naquela escola super grande, com armários, né, com quadra, com aquela coisa super, bem filme americano. Então eu tinha um pouco essa vontade, esse desejo, sem mesmo nem saber direito o que eu queria fazer de faculdade. Durante o ensino médio eu tive aí várias vontades, né, de faculdade que eu queria fazer, né, desde química, letras e computação e várias coisas, relações internacionais, e eu realmente ficava muito na dúvida. E foi mais no ensino médio que eu fui entender um pouco sobre faculdades públicas, faculdades federais, faculdades estaduais, faculdades privadas. Eu tinha uma certeza que eu queria fazer uma faculdade, na época era meio que uma regra, né? Você saía do ensino médio, você tinha que entrar na faculdade. E eu me interessei muito pela faculdade pública, né? Porque eu tive alguns professores, né, que estudaram em faculdade pública, conheci algumas pessoas que estudaram em faculdade pública, então eu comecei a ter esse interesse pela faculdade pública. E sabia que tinha que estudar bastante, sabia, né, que tinha todo um processo seletivo. E quando eu estava no ensino médio, eu tentei, né, eu fiz prova para uma faculdade pública e eu não passei. Eu passei ali na primeira fase, na segunda eu não fiz, então acabei que eu não passei na faculdade pública. E tudo bem, né, o tempo passou e eu fui, né, fazer outras coisas da vida. 4 anos depois que eu tinha terminado o ensino médio, eu nem pensava muito em faculdade, eu estava cansado da área que eu estava atuando, né? Eu estava trabalhando na área de informática já há alguns anos já, que eu tinha começado ali, né, no ensino médio, né, a trabalhar com informática e eu tinha feito vários cursos, então eu trabalhava nessa área, mas eu estava cansado. Então eu estava evitando trabalhar nessa área de informática. Eu tinha acabado de sair de um emprego de um mercado que tinha algumas empresas juntos ali e eu tinha começado a trabalhar, né, fazia pouco tempo que eu estava trabalhando numa loja do shopping, né? E quem trabalha em shopping sabe como que é ali a rotina, né? Você trabalha né, bastante, né? Tem uns horários ali, tem um grupo da manhã, um grupo da tarde. Eu ainda estava tentando entender o que eu queria fazer. Esse emprego que eu tinha saído, né, do mercado, no último mês mais ou menos, eu tinha trabalhado numa área administrativa. Tinha sido a primeira vez que eu tinha trabalhado na área administrativa, então eu achei bem interessante. Eu tinha gostado das coisas que eu tinha feito e tudo. O meu chefe, vamos dizer, ele tinha trabalhado muitos anos como gerente de uma grande rede de supermercado do Brasil, então ele tinha muita experiência nessa área de administrativa, né? Então eu acabei aprendendo algumas coisas ali com ele que eu achei muito legal. Mas eu estava vivendo ali, né, a minha vida, pensando o que eu ia fazer, né, nos próximos anos. E era uma época essa, né, os 4 anos depois que eu terminei o ensino médio, que muitas faculdades, né, ainda tinha seu vestibular próprio, né, você fazia lá no vestibular, né, cada faculdade tinha seu vestibular, e normalmente eram 2 etapas, né. A primeira etapa era a prova objetiva, né, que você marcava lá xizinho, escolhia uma alternativa, e normalmente a segunda etapa tinha as questões discursivas, a redação e tudo mais. E nesse momento, algumas faculdades já estavam numa transição, né, de aceitar a nota do Enem para você ingressar, né, na faculdade, e tinha faculdade que ainda estava meio híbrido, né, estava aceitando tanto o vestibular próprio, tanto a nota do Enem, e algumas estavam descontinuando o vestibular e indo só para a nota do Enem. Estava mais ou menos nesse momento, para quem quiser ter uma referência de tempo aí, né, se quiser fazer uma conta aí. Eu não lembro agora, né, exatamente qual era o mês, se era setembro ou se era outubro, eu acho que era quase outubro. Teve uma faculdade federal que já tinha finalizado a sua inscrição no vestibular e ela tinha uma condição. A condição é que você tivesse
é que você tivesse inscrito no Enem para poder fazer o vestibular dessa faculdade. Eu não sei se na época a nota do Enem ia ter algum peso, você poderia usar também a nota do Enem, mas tinha esse pré-requisito. Eu não tinha, né, me inscrito no Enem, porque eu não pensava em fazer ali um Enem mais, eu tinha feito 2 vezes o Enem. No ano que eu terminei o ensino médio e depois um ano seguinte eu fiz o Enem de novo. Então eu não pensava em fazer o Enem, não tinha nem passado pela minha cabeça. E como tinha também esse pré-requisito, ok. Na verdade, eu nem tinha pensado em me inscrever nessa faculdade federal. Só que aconteceu, teve uma situação ali, ela meio que prorrogou, né, o prazo da inscrição para o vestibular dela e abriu uma exceção, né? Mesmo aqueles interessados, né, que não tivessem inscrito no Enem naquele ano, poderia se inscrever no vestibular da faculdade. Só que eu não tinha visto isso, porque eu não estava acompanhando. E no último dia da inscrição, que tinha sido prorrogada, passou no rádio, né? No rádio, não sei. E uma tia minha, né? Ela escutou essa informação. Ela sabia ali que eu estava meio, né, pensando o que eu ia fazer no futuro. E ela escutou, né? Gente, só uma correção, né? Agora que eu lembrei. Quando eu terminei o ensino médio, quando eu fiz o ensino médio, fiz 2 provas para faculdades públicas, né? Uma eu não lembro qual foi o curso que eu fiz, que eu prestei, e o outro curso foi para engenharia. Eu confesso que eu não estava muito afim de engenharia, mas também não passei, né, nenhuma das 2 faculdades. Enfim. Então essa tia escutou, né, essa informação na rádio, que aquele era o último dia da inscrição, e me ligou, né? Porque na época a gente meio que só ligava para as pessoas ainda, né? Na época não tinha nem WhatsApp, pra você ter uma ideia. Então essa tia me ligou e falou assim: Ed, olha só, eu escutei na rádio aqui, a Faculdade Federal ela está aceitando hoje, é o último dia de inscrição, mesmo para quem não está no Enem. Aí eu falei assim: ah, não, tia, não estou estudando. Aí a prova, tipo, fui dar uma olhada na prova, era 1 mês à frente já. Eu falei assim: ah, não, tia, nem estou estudando, né? Nem estou passando na minha cabeça agora de fazer faculdade agora, federal, essas coisas. Ela falou assim: ah, mas por que você não tenta, né? A perder você não tem nada, né? Não é o seu principal objetivo agora, e você pode tentar. E eu falei assim: ah, tia, mas aí tem que se inscrever hoje, pagar hoje também, eu nem tô com esse dinheiro agora. Ela falou assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a sua inscrição, né? Vou tirar o dinheiro, vou pagar. E eu falei assim: não, tia, não precisa, não sei o quê. E ela falou assim: vamos combinar uma coisa? Se você passar na prova, você não precisa me devolver esse dinheiro. Aí se você não passar, quando você puder, quando você tiver dinheiro, você me paga de volta e tá tudo bem. Mas se você passar na prova, você não precisa me devolver esse dinheiro. Vou ter que te devolver esse dinheiro então. Mas eu aceitei a proposta dela, né? Me inscrevi, ela pagou a inscrição pra mim. Mas assim, eu já pensando, né, que no meu próximo pagamento eu tinha que separar aquele valor para devolver pra minha tia, né, que tinha me emprestado aquele dinheiro. E só faltava 1 mês para a prova, gente. Eu sei que no dia que eu fiz a inscrição e paguei, que minha tia pagou para mim, só faltava ali 1 mês para vir a primeira etapa da prova. Eu acho que era em novembro a prova, uma coisa assim. E eu falei: gente, não tem como estudar agora, não tem como eu fazer o cursinho, eu não tenho nem muito tempo agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim: ah, eu tenho um material meu, né, de colégio, né, da escola, eu ainda tinha ali meus livros, meus cadernos, mas eu pensei: ah, eu não vou conseguir tempo, é muito conteúdo, é muita coisa, não vou ter tempo de conseguir, né, revisar tudo isso. Já fazia alguns anos que eu tinha terminado ali o ensino médio, uns 4 anos pelo menos que eu tinha terminado o ensino médio. Aí eu lembrei que uma prima minha, ela fazia faculdade federal, né, ela tinha passado na faculdade federal, que era a mesma que eu ia fazer a prova, né, e ela tinha feito cursinho, se não me engano, ou eu imaginava, ah, pode ser que ela tenha material do cursinho, vou perguntar pra ela se ela tem material do cursinho. Aí eu perguntei pra minha prima, e muito material ela já tinha até doado, já tinha desfeito e tal, mas ela falou que ela tinha as provas dos últimos anos dessa faculdade, né, as provas que a faculdade aplicava pro vestibular. E ela tinha, assim, prova dos últimos, sei lá, 10 anos, talvez, quase. Era muita prova que ela tinha. E ela tinha essas provas, ela tinha as impressas, né? Ela falou assim: ah, se você quiser, eu posso te dar essas provas e, tá, tenta resolver algumas questões, porque durante o tempo que eu estava estudando, eu fazia muita questão, né, pro vestibular. Beleza. Aí era uma sacola desse tamanho de provas. Eu pensei: acho que vai ser isso. Aí eu comecei a fazer o quê? Cada dia eu fazia uma prova, né? Só que eu pegava a prova, num tempo que eu tinha ali disponível, e eu resolvia a prova como se eu estivesse ali fazendo a prova pro vestibular. Então, as questões que eu sabia, que eu tinha mais certeza, eu ia respondendo. As que eu não sabia, eu deixava um pouco ali de canto, né? E as que eu tinha mais ou menos certeza, eu chutava.
Depois que eu resolvi a prova, minha prima tinha um gabarito também, né, das provas, eu conferi as que eu tinha acertado e as que tinham errado. Aí o que eu fazia, gente? Todas as questões que eu tinha errado de cada prova, eu ia estudar aquela matéria, sabe? Eu peguei eu errei uma questão de história, errei uma questão de matemática, errei uma questão de física, errei uma questão de geografia. Então eu pegava ali qual que era ali o conteúdo, né, daquela questão e estudar meio aquele conteúdo. E uma coisa que eu reparei, né, fazendo várias provas, né, de vários anos, que tinha alguns conteúdos que era meio comum, sabe? Por exemplo, assim, na prova de português era muito comum cobrar vírgula e pontuação. Na prova de física era comum cobrar sobre aceleração em movimento e tempo, sabe, umas coisas assim. Então eu fui focando um pouco nessas matérias que eu não lembrava mais e que eu estava errando mais nas questões das provas. Beleza. E fui fazer a prova, gente, sem a menor expectativa. E olha que coisa, eu fui e eu passei na primeira fase do vestibular. Pois é, eu não acreditei, né? Eu passei, né, meio que na risca ali, né, de algumas disciplinas. Porque, se eu não me engano, nessa época, além de uma quantidade mínima, né, eu acho que isso não mudou, além de uma quantidade mínima de questões que você tinha que acertar, você não podia zerar nenhuma disciplina, né? Se a prova, se tivesse 100 questões, não adiantava você acertar 90 questões se você errasse todas de português ou todas de matemática, alguma coisa assim. E se eu não me engano, na época, eu acho que eu acertei uma de física e uma de geografia, que eram as matérias que não era tão bom no colégio. Então, assim, foi bem na risca mesmo. Isso que eu esqueço, se esse conteúdo aqui tem alguma relevância para você, se você, né, tá te ajudando de alguma forma, ou outros conteúdos que eu publico aqui, né, esse compartilhamento de experiências, já me segue aqui no canal, né, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa aqui um comentário aqui sobre alguma coisa que você queira me perguntar, ou compartilha esse vídeo, deixa seu like, que vai me ajudar bastante a trazer novos conteúdos, né, e continuar compartilhando essas histórias aí. Eu tenho outras histórias e mais experiência de vida que eu quero compartilhar com vocês. Não esquece de deixar sua curtida, seu comentário e me seguir aqui, né, também, se inscrever no canal. Tudo bem? E para a segunda etapa, não eram todas as questões de novo. Se eu não me engano, eu acho que era matemática, eu tinha certeza. Tinha redação e tinha questões de, acho que história e geografia, ou só história. Gente, eu não tenho certeza agora para quais eram as disciplinas, né, específicas da segunda etapa. Por quê? Porque para cada curso eram disciplinas, né, específicas, né, na segunda etapa. Então, no curso que eu estava prestando, se eu não me engano, era acho que história, matemática e português, e a redação era uma coisa assim. Aí o que eu pensei, bem, história ou português, né, eu tenho uma certa facilidade, eu consigo estudar muito bem sozinho. Só que em matemática, não que eu era ruim de matemática no colégio, mas já fazia alguns anos que eu tinha estudado, então eu não lembrava de muita coisa. E na prova da primeira fase, teve algumas questões ali que eu não tinha ido bem, né? Eu tinha acertado mais ou menos a metade das questões de matemática. E eu pensei, bem, eu acho que matemática eu tenho que dar um gás aqui, eu tenho que dar uma estudada, uma revisada. Só que eu só tinha 2 ou 3 semanas para estudar, porque a segunda etapa era muito próxima depois do resultado da primeira etapa. Então, assim, eu tinha pouco tempo para estudar. O que eu fiz? Eu voltei para essa minha prima e perguntei para ela se ela conhecia algum professor particular, alguém que desse aula, porque os cursinhos estavam todos lotados já nessa época do ano. Não era caro também, eu não tinha encontrado nenhum cursinho assim, quero fazer só matemática. Você tinha que fazer meio que o cursinho completo lá, e eu não tinha nenhum tempo. E eu tinha um foco, né, que era só uma disciplina. E essa minha prima me indicou, né, um professor particular de matemática, que ele dava meio que aula de reforço, né, para ensino médio, ensino fundamental. E ele tinha muita experiência para as aulas de alunos na faculdade, né, reforço ou explicação de matérias da faculdade. Então meio que ele conhecia muito ali o perfil ali da faculdade pública, né, que eu estava tentando. Eu entrei em contato com ele, indo, né, lá na sala dele que ele dava aula, tinha um prédio lá que ele dava aula, e ele falou assim, cara, eu tô sem nenhum horário aqui, porque olha, agora com a segunda fase aqui da faculdade, de outras faculdades, eu tô com meus horários aqui lotados, eu assim, poxa. Aí eu falei assim, mas não tem nem encaixe, nem alguma coisa assim. Aí eu conversando com ele, muita gente boa, né, também. Ele falou assim, olha, eu consigo pra você 2 horários na semana, só que um vai ser tal dia 7 horas da manhã e um vai ser tal dia 5 horas da tarde. Dá pra você? E eu vou ter só 1 hora pra cada dia.
Aí eu falei assim, eu me organizo aqui, me viro aqui, vou dar um jeito para mim dar. Então eu fiz ali com ele, né, 2 semanas de aula, cada dia, né, num horário diferente. Explicava muito bem o conteúdo. Tinha um horário que só tinha eu, né, e um outro rapaz lá que estava estudando. Tinha um horário que tinha umas 4 pessoas, né, então ele tentava sempre se organizar da melhor maneira possível. E passava muita coisa para você fazer em casa, pra treinar em casa, né. Eu não consegui fazer todos os exercícios que ele me passou, porque era muita coisa, eu não tinha tempo para fazer. Mas eu peguei e fui fazer a segunda etapa, né. Realmente, a parte lá da redação, a parte de português, a parte de... eu não fui tão ruim assim, eu tive um pouco mais de facilidade. E eu até lembro que para redação, eu tinha uma amiga que ela estudava letras na época, então eu escrevi algumas redações, eu peguei alguns temas, né, dos últimos anos que tinha ali da faculdade, escrevi algumas redações e perguntei se ela podia corrigir, se ela poderia olhar. Ela me deu algumas dicas ali, ela estava se formando também, ela me deu algumas dicas ali que me ajudou bastante. E eu fui fazer a prova, foi relativamente fácil, essa parte que eu tinha um pouco mais de afinidade, e a matemática foi meio termo assim, né? Teve uma questão que eu lembro que caiu, que era muito parecida ali das questões, né, que ele passava, na verdade era um mesmo assunto ali de volume de área, só que lógico que a questão, né, tinha valores diferentes e tudo diferente. Mas era de exercício que eu tinha feito há pouco tempo, então eu estava meio que lembrando ali. E uma outra questão de matemática também, né, eu fiz ali mais ou menos, teve uma questão que eu acertei ela toda, teve uma questão que eu acertei minha questão, uma coisa assim. E no final, saiu o resultado. Gente, o que eu posso dizer? Eu não tive que pagar a minha tia. Eu passei, né, e eu fiquei assim, sem acreditar quando saiu o resultado. Eu fiquei muito empolgado, muito feliz e muito contente. E assim, eu não acreditava, né, eu não acreditei, assim, que naquele período de tempo muito curto, eu consegui estudar, né, graças à minha prima que me ajudou, né, com o material ali que ela me emprestou. Depois essa aula particular, né, mesmo que foi só 2 semanas, eu fiz 4 aulas, assim, ela foi assim, essencial para mim, meio que um começo de um sonho realizado que depois se tornou meio que um pesadelo, mas isso fica um assunto por outro vídeo. Mas por que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês? Eu acho que teve vários fatores ali que influenciaram, né, e me ajudaram a passar, né. Primeiro, eu acho que eu não estava me cobrando tanto, né, que eu não tinha mais aquela pressão de eu tô terminando aqui o ensino médio, eu tenho que passar na faculdade, tudo tem que ser federal, tem que ser pública, ou não, mas eu tenho que passar na faculdade. Eu acho que eu não tinha muito essa cobrança já naquele momento. Eu estava um pouco leve, sim, apesar de ter tido muito pouco tempo, né, para estudar, foi só um mês do dia da inscrição para a primeira fase, depois só 2 semanas para a segunda fase, e eu não vinha estudando durante o ano todo, durante os últimos anos, mas eu acho que como eu me foquei, né, não, eu vou estudar exatamente isso daqui, e eu consegui separar o que eu tô mais ou menos bem, o que eu tô mais fraco, eu foquei naquilo que eu precisava realmente, né, relembrar ou aprender. Eu acho que isso foi o grande diferencial, eu acho que foi isso que me ajudou muito. E depois na segunda etapa, né, isso para a primeira etapa, depois para a segunda etapa, quando eu foquei exatamente naquilo que eu precisava, então eu só vi aquilo durante 2 semanas. Eu acho que isso me deu um super gás assim, para ter ido relativamente bem na prova e ter passado, né? Tanto que eu passei, né? Isso daí na faculdade pública federal. Por que eu queria trazer esse vídeo para vocês, né? Não é para falar assim, não precisei fazer cursinho para poder estudar, para passar na faculdade, eu sou super inteligente, isso foi só com o meu conhecimento. Foi com o meu conhecimento, né? Mas não é nesse sentido. É no sentido que, às vezes, a gente tem muita cobrança, a gente se cobra muito para poder passar numa prova, poder passar ali, né, no concurso público, na faculdade. E às vezes só essa pressão que a gente está tendo, ele atrapalha bastante, né? Se a gente não conseguir gerenciar, né, bem essa ansiedade, essa pressão. E às vezes você pode não acreditar que você consegue passar numa prova, seja para vestibular, seja para concurso público. Eu não tenho mais idade, faz muito tempo que eu parei de estudar e não sei o quê. Talvez se você não se cobrar tanto, achar que você, eu preciso passar, né, eu sou obrigado a passar. Acho que tem que mudar esse pensamento, a gente não é obrigado a passar, a gente tenta passar. Isso ajuda bastante. E essa dica, talvez, de você pegar provas anteriores, né, fazer essas provas, né, e ver o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade, pode te ajudar muito a focar os seus estudos. Um exemplo na área de concurso público, né, eu vejo muitos concurseiros falando, e muitas dessas empresas aí de concurso falando, de estudo, né, de curso, que é muito importante você fazer muitas questões, né, da banca que vai fazer a prova de concurso, porque
você vai entender um pouco o perfil da banca, a linguagem da banca, né? Conteúdo que ela mais costuma cair, né, em cada disciplina, em cada área. Eu sei que nesses sites, nesses cursos que tem disponíveis aí, tem várias ferramentas, hoje em dia com inteligência artificial, que te faz um grande resumo, te faz todo um gráfico, então facilita muito a sua vida. Mas eu acho que só depender dessas ferramentas não é suficiente, né? Pode ser que para algumas pessoas seja o suficiente, mas eu acho que para muitas pessoas não é suficiente. O que eu poderia, né, dar de dica, e meu objetivo nesse vídeo é dar essa dica para vocês. Pega provas anteriores, né, faz no seu tempo, no seu ritmo, e talvez você não precise estudar todo o conteúdo que vai cair na prova, porque não vai dar tempo, né? Muito provavelmente não vai dar tempo, a não ser que você tenha aí acompanhando algum concurso ou acompanhando algum vestibular, que hoje em dia acho que é pelo Enem, né, a maioria é tudo pelo Enem, há muitos anos, esteja, né, num ritmo aí de estudo aí, né, muito organizado, muito cronometrado, a não ser que seja nesse sentido, provavelmente quando você resolver fazer uma faculdade, fazer uma prova, ou for fazer o Enem, ou quando você for se inscrever num concurso, você não vai ter tempo suficiente, né, para estudar todo aquele conteúdo, e normalmente é muito conteúdo. Como a gente já tem um conhecimento prévio, né, eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, talvez pegar ali a última prova, ou as últimas provas daquela banca, daquele concurso, ou do Enem, não sei, fazer, né, as questões que você puder, fazer algumas provas, e focando ali no que você tem mais dificuldade, no que você tem, do que você não lembra, o que você não sabe, talvez começar por esse conteúdo, né, e depois, lógico, né, na medida do possível, revisar todo o outro conteúdo, vai te dar um caminho um pouco mais fácil, né, e vai te ajudar aí a ter um bom resultado. É lógico, né, que nem sempre a gente vai passar de primeira e de segunda, pode acontecer, mas é um processo, é um caminho que a gente tem que percorrer. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês de alguma forma, eu espero que vocês se sintam motivados, né, para fazer alguma coisa, ou um concurso público, ou uma prova de vestibular, ou entrar na faculdade. E nem dizer, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, corre atrás do seu sonho, corre atrás da sua vontade. No seu tempo, no seu ritmo, mas não desista, sabe? Não de primeira, não de segunda, ou que leve algum tempo. Eu acho que todos nós temos capacidade de chegar em algum lugar que a gente tem vontade, né? Alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas depende de cada um, das condições, enfim, né? São vários fatores aí. Então eu espero, né, de coração que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha te inspirado de alguma maneira. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem, né, deixar um comentário aqui, vou ficar muito feliz, vou ler, vou tentar responder. E se esse conteúdo aqui fizer algum sentido aí para vocês, alguma coisa assim, eu trago mais informações, eu trago, né, desdobramentos que eu tive após esse momento aí que eu passei no vestibular da faculdade, tá bom? Então é isso, e muito obrigado de coração por ter ficado até o final desse vídeo, né, e ter escutado essa história aí. Eu realmente espero que tenha aí te inspirado de alguma forma, tá bom? É isso.